Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Neogrid. Eu sou Vanessa Coche, mas antes de nós iniciarmos, vamos ao aviso legal. Nós informamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Neogrid se constituem em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Neogrid e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Dito isto, apresentamos aos senhores o time da Neogrid, composto pelos senhores Eduardo Ragazol, CEO da Neogrid, o Thiago Greck, CFO, e o Thomas Black, Head de Relações com Investidores. Nós vamos iniciar a apresentação daqui a pouquinho e após a conclusão, então, dessa apresentação, nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. E, claro, vocês estão super convidados a participar enviando as suas perguntas pelo chat. Então, eu convido agora o senhor Eduardo Ragazol para iniciar a apresentação. Ragazol, é com você. Bom dia. Senhoras e senhores, muito bom dia para todos e muito obrigado por estarem conectados conosco hoje. É um prazer apresentar para vocês nossos resultados do terceiro trimestre de 2021. Vou compartilhar com vocês os 6 principais destaques deste trimestre. Começando pela receita, o Annual Recurring Revenue da Neogrid alcançou um nível recorde. A receita está em níveis recorde para a Neogrid. Thiago Greck, nosso CFO, entrará em maiores detalhes, mas estamos satisfeitos com o resultado alcançado em termos de crescimento da receita anual de nossa empresa. Outro destaque muito importante está na frente de M&A. Um dos grandes mandatos de nossa entrada na B3 tem sido aquisições e o crescimento inorgânico da empresa. Nessa frente, posso compartilhar com vocês que neste trimestre fizemos a aquisição da Arker, uma empresa especializada em Trade Promotion Management, realmente com soluções inovadoras, uma frente muito importante para fabricantes, para varejistas, no sentido da gestão e administração das grandes quantidades de recursos usadas para as promoções no Brasil. E, lógico, com alcance na América Latina e outros países. Então, Arker vem a somar para nós a capacidade de gestão de recursos, aproveitando também informações relevantes da Neogrid. Na frente de M&A também posso compartilhar com vocês a aquisição da LET. LET é uma especialista em soluções para e-commerce, para grandes empresas principalmente, também com alcance regional, principalmente na América Latina e no Brasil. Esta empresa, LET, mostrou consistentes resultados de crescimento e soluções realmente muito relevantes numa frente que é fundamental nestes momentos. E-commerce, todos nós sabemos, tem sido o grande fator de crescimento do varejo e dos fabricantes. Cada dia mais sumam-se varejistas no e-commerce. A frente tecnológica de desenvolvimento tem sido fundamental para bandeiras absolutamente relevantes no Brasil. E nossas soluções, através da LET, adquirem uma maior relevância num mercado de grande crescimento, tanto no Brasil quanto no mundo. Essa frente de M&A implica que a gente está focada também na estruturação de sinergias. Fundamentalmente, Schmarket, mais nosso investimento na Horus,
e agora com Leti e Archer, temos uma frente muito importante de desenvolvimento das sinergias e de conquista dessas sinergias para nossos clientes. Começamos pela frente sempre administrativa, mas o muito mais relevante é a frente de go-to-market das 4 empresas que agora estão em nosso portfólio. Essa go-to-market e marketing são frentes fundamentais para impulsionar o crescimento das empresas adquiridas. Estamos acelerando projetos de P&D. É muito importante para uma empresa de tecnologia manter sempre foco no desenvolvimento das plataformas tecnológicas e temos tido uma frente absolutamente fundamental de investimento em P&D, incluindo cybersecurity. Todos nós sabemos que esse tema da seguridade da informática é um dos maiores perigos e riscos mapeados para toda empresa de tecnologia. E como tal, esse tema de segurança da informação tem visibilidade no board. Nosso conselho de administração faz questão de revisar com frequência máxima nosso estado em termos de segurança cibernética. Estamos fazendo investimentos sólidos nessa frente, criando equipes e trazendo conhecimento especializado no mercado para garantir que estamos com adequadas defensas na frente cibernética. Estamos intensificando nossa presença global. É bem importante para a Neogrid o crescimento fora do Brasil. Realmente temos muito boas notícias no sentido de clientes relevantes, particularmente nos Estados Unidos, mostrando crescimentos consistentes do monthly revenue, recurring revenue. Best Buy é um dos grandes exemplos de um modelo de negócio que está dando certo. Conectar fornecedores e varejo neste network de informação que ajuda o varejista e aos fabricantes a manter contato frequente e fazer gestão tanto de pedidos quanto de entregas e inventários, tem mostrado que um modelo de negócio muito sólido. Best Buy é um grande cliente da Neogrid, de fato já está nos primeiros top 3 clients, e a frente internacional já é o 20% das receitas de nossa empresa. E a felicidade de compartilhar com vocês que temos um novo Chief Technology Officer. O nome dele é Eduardo Kakniczak. Ele é uma pessoa muito bem reconhecida nas áreas de tecnologia por conta de ter cofundador da Axera, uma empresa que já foi adquirida pela Neogrid no passado, mas ele demonstrou na Axera toda uma série de capacidades de gestão e de inovação muito importantes na frente tecnológica. Estamos realmente muito satisfeitos com a presença do Eduardo dentro do quadro de diretores da Neogrid. Realmente é muito importante este tema para nós, como toda empresa de tecnologia. O Chief Technology Officer é uma das posições de maior importância e relevância no quadro da direção. Compartilhar com vocês também a notícia da minha volta para o México. Eu conheci Neogrid há mais de uma década, e por conta do interesse que sempre despertou essa empresa. Eu estava na Nielsen como presidente local da Nielsen do Brasil, e aí tive o privilégio de conhecer ao Miguel Abuhab, nosso fundador. Desde esse momento, eu percebia o potencial da Neogrid e criamos parcerias que, felizmente, duraram mais de uma década, desde que foi essa parceria assinada. Aí, depois, voltei a ter contato com Miguel há 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. Comecei como consultor para depois receber o convite como CEO. Sabíamos sempre que minha estância no Brasil, estar depois de mais de 11 anos fora do meu país,
Então, seria uma situação na qual, evidentemente, eu teria que voltar em algum momento. Determinamos que o momento de procurar um sucessor era apropriado e estamos procurando essa sucessão junto com o Conselho de Administração de uma maneira absolutamente profissional, com a qual o Conselho de Administração conta absolutamente com meu compromisso para manter as operações e os planos de negócio perfeitamente ongoing, ou seja, com toda a continuidade. Depois vou falar um pouquinho mais deste tema com vocês e, óbvio, estarei aberto para todas suas perguntas no final da nossa conversa. E queria deixar com vocês agora o Thiago Grechi para compartilhar os detalhes dos nossos resultados financeiros. Muitíssimo obrigado. Thiago, por favor. Obrigado, Ragazol. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção. Então, vamos agora apresentar os principais indicadores de desempenho operacionais e financeiros da Neogrid. Movendo para o próximo slide, no terceiro trimestre de 2021, nós tivemos um crescimento muito importante na receita recorrente anual. O RR da companhia alcançou um crescimento de 20%, mesmo frente a uma base de comparação forte do ano anterior. Visto que, naquele momento, muitos dos negócios já haviam retomado após os impactos econômicos gerados pelo distanciamento social. Aqui também começamos a observar a força que o ecossistema que estamos construindo com a estratégia de crescimento orgânico representa e inorgânico representa, em que os crescimentos de receita orgânico são completados com receita das adquiridas. Bom, para nós é muito importante seguir registrando bons avanços na receita, principalmente em períodos em que os desafios e a instabilidade gerados por fatores macroeconômicos podem influenciar nas relações do consumo, o que tem um impacto indireto na Neogrid, uma vez que atuamos com base no consumo. Mas, felizmente, nossas estratégias de exploração da base de clientes, gerando os ganhos de cross-sell e upsell e os reforços que trouxemos para os times comerciais de marketing, adquirindo novos clientes, mantém a companhia numa trilha de crescimento. Movendo para o próximo slide, no mix de receita por solução, seguimos observando resultados das nossas iniciativas relativas às jornadas do cliente, com um ganho de representatividade de 2,3 pontos percentuais das soluções de Demand Activation e de 0,7 ponto percentual em Replenishment. Desempenho que é importante, pois essas são nossas soluções mais sofisticadas, que apresentam um ticket médio superior, além de um maior nível de retenção histórica dos contratos. Na abertura por região, temos 19% de nossa receita sendo gerada internacionalmente. Nosso crescimento nas operações internacionais segue bastante acelerado, com boas vendas e grandes projetos, como o Ragazol mencionou há pouco. Movendo para o próximo slide, em relação à rentabilidade, nesse terceiro trimestre temos alguns fatores que impactam diretamente os indicadores. Primeiramente, entregamos 2 aquisições e um investimento minoritário durante o período. Obviamente, isso é primordial para o nosso crescimento e está em linha com os proceeds da companhia. Mas a execução desses processos de M&A incorre em algumas despesas que possuem impacto no trimestre em que são concluídas, que no caso do terceiro TRI representou mais de 6 pontos da receita líquida. Com isso, pode haver descasamento na visão de margem, pois as despesas incidem de forma integral, enquanto a consolidação de resultados e da receita das adquiridas ocorre de maneira parcial. É algo natural e que pode impactar um ou outro trimestre de forma pontual. Vale destacar também
que o perfil das companhias que foram adquiridas e de outras que temos em nosso pipeline correspondem a scale-ups. Isto é, empresas que se encontram em um estágio de crescimento acelerado de receita e que, como resultante, podem apresentar rentabilidade baixa em curto e médio prazos, mas que a médio e longo prazo essa relação pode e deve se tornar bem mais equilibrada. Outro fator que merece atenção é a aceleração dos projetos de P&D, que, assim como o Hagazol comentou, são extremamente importantes para a Neogrid. Mas também no caso da Neogrid, onde todos eles são contabilizados como despesas operacionais, no terceiro trimestre representaram 20,2 pontos da receita, um avanço de 7 pontos em relação ao período anterior. E no acumulado de 9 meses representam 20,2 pontos, aumentando em 5,8 pontos em relação ao ano anterior. Com isso, o lucro líquido foi de 1,7 milhão no trimestre. E a margem líquida de 2,7, representando uma redução de 59% em relação ao terceiro TRI de 2020. E no acumulado, o lucro líquido cresceu 97%, totalizando 16,9 milhões, com uma margem líquida de 9,5%. No EBITDA do trimestre, tivemos uma redução de 61%, com margem de 8%, e nos 9 meses totalizou 31,6 milhões, uma redução de 8,8%, o que resultou em uma margem de 17,7%. Ressalto que, desconsiderando os efeitos de aumento de investimentos em tecnologia e inovação, despesas extraordinárias na execução das aquisições e a consolidação dos resultados adquiridos, a operação orgânica da Neogrid continua apresentando ganhos e boa eficiência, o que pode ser corroborado, inclusive pela geração de caixa que tivemos no período, que foi de 22 milhões. Movendo agora para outros destaques financeiros, o próximo slide. Como mencionamos, estamos em processo de aceleração dos nossos projetos de P&D, o que é fundamental para o crescimento da companhia, em médio e longo prazos. Avançamos 79,3% em relação ao trimestre anterior, que, repito, são 7 pontos de receita líquida a mais do que o terceiro trimestre de 2020. Seguimos com uma posição de liquidez muito robusta, com 325 milhões em caixa. Importante notar que a Neogrid é uma companhia que cresce gerando caixa, de maneira que, mesmo com alocações de parte dos recursos que captamos há cerca de 1 ano no IPO, a geração operacional de caixa da companhia, que no trimestre representou 4 vezes o EBITDA, nos mantém com caixa elevado e disponível para financiar a continuidade da estratégia de crescimento inorgânico e dos demais projetos da companhia. Agradecendo e passando a palavra, voltando a palavra para o Hagazol. Bom dia a todos. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pelas colocações. Próximos passos, senhoras e senhores de nossa empresa. Na frente de M&A, temos um pipeline sólido. Temos uma guia muito clara de como e quando e por que fazer as aquisições que estão por vir. Nesse sentido, sempre estamos cuidando a sinergia entre nossa missão, que é essa criação dessa conexão inteligente entre empresas para a criação de valor, e como o valor de nossa informação enriquece as soluções das empresas nas quais estamos focando. São sinergias nas quais primeiro se faça alcançar o valor percebido e melhorá-lo através de esse trabalho conjunto com a empresa adquirida e deixar que a empresa adquirida
mantenha seu ritmo de crescimento, para então vocês ter uma Neogrid sólida, com uma história de crescimento também sólida. Logicamente, nessa frente, temos que consolidar as aquisições feitas e alcançar esses planos de negócio de crescimento acelerado. Em go-to-market, é perseverar na nossa estratégia de segmentação em verticais, nos 7 verticais fundamentais que a Neogrid atende, no sentido de indústrias, né? Desde fast moving consumer goods, passando por eletroeletrônica, materiais de construção, farma, fashion e outras que são fundamentais para nosso crescimento. Também dentro dessa segmentação, atender os 3 selos da cadeia de suprimentos, junto com a segmentação pelo potencial e tamanho das empresas atendidas. Esse cubo de segmentação está demonstrando ser muito produtivo porque tem ampliado o mercado potencial da nossa empresa, dentro e fora do Brasil. Em pesquisa e desenvolvimento, esses investimentos que o Thiago colocou, que como ele também já bem falou, são não são operative expenditures. A gente registra no momento em que se está fazendo esse investimento, permitem a Neogrid ter uma plataforma de dados muito mais sólida para a criação de novos produtos. Lançamos já uma plataforma, a marca eView. Trata-se de um demand activation moderno, com uma capacidade de insights muito profunda para os clientes para evitar ruptura, para a melhor gestão de inventários e a melhor gestão de portfólio de produtos dentro dos varejistas-alvo. Essa plataforma tem sido muito bem aceita pelos clientes que já experimentaram e acreditamos nesse potencial. Além disso, esses investimentos vão dar a capacidade de Neogrid de uma maior exploração de dados no governo de dados e na criação de insights através desses dados, criando capacidade para APIs que serão a maneira de integrar nossas informações tanto com as empresas já adquiridas quanto as potenciais e outros parceiros estratégicos. Naturalmente que temos um foco muito importante em reforçar nossa segurança informática. E isso demanda investimento, capacitação, criação de profissionais, que sabemos todos no Brasil que estão escassos, mas nós temos um foco muito grande em trazer, seja parceiros estratégicos para cuidar da segurança e desenvolver internamente também profissionais de alta capacidade dentro da esfera de cybersecurity. Esses investimentos são fundamentais para proteger a atualidade de Neogrid, nosso negócio presente e nosso negócio futuro. A jornada do cliente é fundamental para nós. Manter uma elevada satisfação de clientes, melhorar a experiência deles, manter o cliente dentro de casa, diminuindo os riscos de churn e, óbvio, elevando essa satisfação também para expandir negócios com as empresas, com as capacidades adquiridas através do movimento inorgânico, quanto a expansão geográfica de Neogrid tem que estar alavancada pela satisfação de nossos clientes. E nossa expansão global, seguir com essa jornada nossa nas regiões estratégicas de Norte-América, América Latina e Europa Ocidental, que são os focos de atenção da Neogrid. Temos profissionais já formados, grupos orientados para o desenvolvimento comercial nessas geografias, tanto proprietários de Neogrid, recursos que são da Neogrid, e negócios de canais que estão já capacitados para a expansão e implementação de soluções Neogrid nos mercados estratégicos nos quais estamos focando. Estas 5 frentes são os passos fundamentais. Vamos manter o foco nisto no último trimestre do ano para ter um fechamento que tomara seja
bem recebido por todos vocês. Eu reitero também, antes de culminar, meu compromisso absoluto com a continuidade e o sucesso do negócio da Neogrid. Meu compromisso profissional está com o Conselho de Administração, está com os mais de 800 funcionários que trabalham conosco, com os novos parceiros que adquirimos através do movimento de M&A e com os mais de 7.500 clientes que Neogrid atende. Esse compromisso é irrenunciável, assim como o compromisso que eu tenho com vocês, nossos investidores. De tal jeito que a sucessão será feita de uma maneira absolutamente profissional e a continuidade de nossos negócios e dos nossos planos segue em pé exatamente igual. Então, eu quero agradecer vocês pela sua confiança e esperar um quarto trimestre que esperamos seja de grande sucesso para a empresa e, portanto, para vocês. Muitíssimo obrigado pela confiança e estamos à vossa disposição para responder todas as suas dúvidas. Obrigado. Bom, muito bem. Concluída a apresentação aí dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Neogrid, nós vamos então para o momento de perguntas e respostas, que já recebemos algumas através da nossa plataforma. Então, claro, você que nos acompanha está muito convidado a participar, a enviar sua dúvida para a gente. Vamos à nossa primeira pergunta, é a seguinte. Aliás, nós recebemos muitas perguntas aqui sobre o mesmo tema, que é M&A, e os participantes, eles gostariam de saber mais sobre o pipeline de aquisições e se podem esperar mais novidades sobre esse tema ainda neste ano. Muito obrigado pela pergunta, Vanessa. Sim, à frente de M&A temos um pipeline sólido e vou explicar um pouquinho mais sobre a estratégia de M&A que a Neogrid estabeleceu. Neogrid, primeiro, Neogrid acredita piamente na jornada do dado. Temos uma enorme, que esses dados são muito relevantes. Porém, nessa jornada, a Neogrid tem que fazer, primeiro, identificação das características, uma ingesta de dados que enriquece e governa para transformar o dado em informação. Essa informação conjunta com outras cria vínculos de insight, de conhecimento relevante. E esse insight tem que habilitar a execução dos nossos clientes. Então, é uma jornada do dado à informação, informação a insight, de insight à execução, que já é a solução do problema que o cliente precisa e por isso que compra nossos serviços. Na frente de M&A, a primeira coisa que Neogrid faz é identificar soluções valiosas que já demonstraram crescimento e potencial, nas quais a ingestão e a injecção de informação da Neogrid coloca essa solução num caminho de expansão. Ou seja, ela sozinha já possui uma riqueza e já resolve problemas. Só que a entrada de informação da Neogrid expande o potencial dessa solução. No pipeline de M&A temos as frentes seguintes. Primeiro, finanças. Estamos focando muito em ámbitos, tanto de crédito quanto no âmbito financeiro. Sabemos que tem um potencial muito importante aproveitar a informação de Neogrid junto com soluções financeiras. Estamos procurando parcerias, estamos procurando associações, estamos procurando também o potencial de M&A dentro dessa área financeira. Junto com ela também está a área econômica. Nossas informações são reflexo de fenômenos econômicos. Então, procurar criação ou cocriação de benchmarks econômicos também é uma prioridade para a Neogrid. Então, primeira frente financeira, segunda econômica, terceira soluções de pricing. As informações de Neogrid, junto com as informações
que refletem o sell-out dos canais, em conjunto, demonstram a procura do consumidor. Essa conjunção dá soluções para Shopper Insights, para Consumer Insights e para Pricing. Então, estamos procurando empresas que já possuem capacidades de analítica de preços para que, junto com a informação de Neogrid, essa capacidade seja muito, muito maior. A próxima frente é aprofundar o que nós fazemos de maneira natural, que são conexões relevantes e inteligentes para o crescimento de nossos clientes. Nessa frente também estamos procurando, dentro do Brasil, adquisições que tenham a ver com essa capacidade de conexão, e também estamos procurando já associações fora do Brasil. E, por último, Analytics. Nossa informação é uma fonte sólida e uma fonte isenta, vamos dizer, agnóstica, que ajuda enormemente para uma analítica de alta qualidade. Então, também na frente de Analytics, Neogrid está procurando associações ou algum movimento inorgânico. Espero, sim, poder dar boas notícias no quarto trimestre com respeito a esse pipeline de M&A que está avançando e se mantém sólido. Também para o ano 2022 para vocês. Só esclarecer um ponto também. O Thiago Greco, infelizmente, teve um problema pessoal, e conosco está o Thomas Black, que é nosso diretor de Investor Relationship, que também vai responder vossas perguntas. Muito bem, então agora vamos à pergunta do Eduardo, da Itaú Asset. Ele diz, em relação às margens, o que podemos esperar para os próximos períodos? Deve haver uma recuperação? Legal, muito obrigado pela pergunta, Eduardo. Bom, vamos falar então das despesas que a gente teve aí no trimestre, né? Claro que, como o Thiago mencionou na sessão dele, entre a execução do M&A, que tem algumas despesas extraordinárias, e combinado com a aceleração do PIB, se encontra aí facilmente 14 pontos de receita. Então, pensando num cenário ajustado, né, em que esses efeitos extraordinários, esses one-offs não aparecem, a gente voltaria facilmente para casa dos 20%. Então, e é importante mencionar o seguinte, sobre essas despesas, que têm impacto direto na margem, são trade-offs que a companhia faz para executar a sua trilha de crescimento. Então, desde a aquisição e também o investimento em tecnologia, essas frentes são primordiais para o desenvolvimento da companhia já a médio prazo. Então, a gente vai seguir acelerando pesquisa e desenvolvimento, claro. Acho que talvez em níveis um pouco mais modestos do que nesse trimestre. Então, se a gente for tentar falar de perspectiva, esses efeitos são de fato extraordinários. Então, quando a gente pensa num cenário sem esses efeitos, a gente deve voltar para patamares bem similares ao que a gente vinha apresentando, e à medida que a companhia vai se desenvolvendo também costuma apresentar um ganho de eficiência. Então, acho que é essa a mensagem. A gente entende que, organicamente, a parte operacional segue muito saudável, muito eficiente, e esses patamares aí devem voltar a apresentar as margens sem os efeitos que foram extraordinários. O Marcos Vinícius pergunta se vocês avaliam a possibilidade de lançamento de um programa de recompra de ações. Gasol, eu vou puxar aqui essa resposta, porque tinha dado uma travadinha no seu áudio anteriormente, para garantir aqui a conexão. É um tema que está em análise, sim. Ainda não temos nada concreto para divulgar, faremos isso tentativamente se houver, mas sim, está em análise, a companhia observa essa frente, sim. Ótimo.
Tem a pergunta também do Pedro Fagundes. Bom dia, pessoal. A conversão de caixa foi bem acentuada nesse trimestre. Vocês podem dar mais detalhes sobre as dinâmicas de capital de giro em cada uma das linhas? Vocês anteciparam mais recebíveis ou algo do tipo? A pergunta do Pedro Fagundes. Perfeito. Obrigado, Pedro, pela pergunta. De fato, geração de caixa de cerca de 22 milhões de reais no trimestre, bastante elevado, em múltiplo de geração operacional, né? Em múltiplo do EBITDA, aí, mais de 4 vezes, mas não tem nenhuma ligação com antecipação nem nada. Na verdade, falando de capital de giro, das dinâmicas de capital de giro para a Neogrid, tem um ciclo financeiro que é muito ajustado e bem interessante, né? A companhia entrega, fatura e coleta num prazo bem curto, e é isso que favorece aí a gente, inclusive, conseguir crescer gerando caixa, que é algo que o Thiago mencionou na explicação dele, né? Nesse trimestre, a gente tem a correção de alguns pontos que aconteceram nos trimestres anteriores, inclusive a gente destacou isso no release do primeiro e segundo trimestre de 2021, teve um efeito pontual ali, uma questão operacional que a gente conseguiu corrigir aqui, que ela entrou numa esteira, resolveu, e agora tem um efeito aí de correção desse ponto, né? Como a gente mencionou nos anteriores, era um efeito pontual, tanto que foi sanado agora. Então, para fins de capital de giro, não tem nenhuma mudança significativa, é só, de fato, a correção dessa questão operacional e o ciclo da companhia, que é bem interessante e bem rápido. Thomas e Ragazol, nós temos também várias perguntas aqui que chegaram através da nossa plataforma sobre blockchain. E aí eles querem saber, então as perguntas dizem o seguinte: se a empresa tem algum interesse na tecnologia de blockchain, se existe algum projeto em andamento que vocês possam já adiantar nesse nosso encontro de hoje. Perfeito, perfeito, Vanessa. Muito boa pergunta, sem dúvida. Blockchain, sabemos, é uma das novas soluções, entre aspas, novas, já não é tão nova assim, mas que sim, é uma solução que a supply chain em muitas geografias e sobretudo em logística está mostrando seu potencial. Dentro da Neogrid temos uma unidade que chamamos de laboratório, esse Neogrid Lab. Esse laboratório está encarregado de explorar novas tecnologias. E uma das mais relevantes que estamos explorando é exatamente blockchain. A exploração dela, o conceito é assim: sabemos que um pedido é o gatilho que dispara toda uma série de transações. O pedido de uma loja ou de uma organização varejista para uma indústria ou fabricante é o gatilho que dispara notas fiscais, pagamentos, antecipação de recebíveis, recepção de produto, confirmação dessa recepção, emissão do produto, pagamento em bancos, enfim, com o governo, pagamento de impostos. O eixo central é a emissão de um documento de pedido. Ele é um gatilho inicial. Através da tecnologia blockchain, o que estamos explorando é a simplificação de todo esse universo de transações que são disparadas por esse pedido. Então, estão se fazendo, sim, testes sobre blockchain e, assim que eles estejam mais consolidados, podemos falar um pouquinho mais sobre o potencial dessa tecnologia dentro das soluções de blockchain. A Neogrid Labs está sim, explorando esse potencial. Ragazol, vou pedir então agora para você falar um pouquinho sobre a questão de atração e retenção de capital humano. Você contar um pouquinho mais para a gente as políticas e também as iniciativas da Neogrid. Sem dúvida, também é um fator absolutamente crucial. Recém a gente recebeu os resultados da pesquisa de Great Place to Work. E Neogrid, eu tenho a satisfação de compartilhar com vocês que Neogrid já por segundo ano consecutivo é qualificado como um Great Place to Work. Temos um índice de satisfação
dos nossos funcionários, de engagement, do nosso quadro de colegas dentro da Neogrid, alto para ser qualificado como um great place to work. Todos os elementos que compõem essa estratégia têm a ver com a revisão de todos os benefícios que têm a ver com salários, prêmio. Contratamos uma consultoria especialista para termos sempre no radar que nossa compensação seja competitiva, identificação de posições-chave, de talentos estratégicos-chave, para que essa composição, tanto da parte de benefícios mensuráveis em dinheiro, quanto também o que chamamos de salário emocional, a satisfação emocional dos nossos funcionários dentro da empresa é absolutamente fundamental também. Então, estamos monitorando essa qualidade, temos as informações de pesquisas de mercado salarial e estamos, sim, muito atentos a esse grau de competitividade. Temos que virar, um grande desafio nosso, é virar também uma marca empregadora, ou seja, ser uma empresa atrativa sobretudo para pessoas com talentos em tecnologia. Temos um inventário de capabilities muito claro. A gente precisa de engenharias, precisa de novas tecnologias, estar sempre atentos sobre a capacidade tecnológica. Sobre processos, também temos uma lista de capabilities muito bem identificada. Sobre pessoas e liderança, também as competências de liderança são muito importantes para a Neogrid. Então, tecnologia, processos e pessoas. As três frentes perfeitamente claras, as capacidades que a gente precisa ter dentro de casa e, portanto, também as trilhas de desenvolvimento. Aí temos a Neogrid University, que são parcerias com instituições para trazer a Neogrid trilhas de conhecimento que são controladas e registradas dentro de todo o sistema corporativo da Neogrid. Certamente é um grande desafio manter sempre engajado esse pessoal com uma autograduação, principalmente nas áreas de desenvolvimento. Sabemos que a disputa é acirra, estamos sempre sendo alvo nossas pessoas são cotadas fora da Neogrid e, portanto, sempre é um desafio manter as posições-chave, né? Mas estamos perfeitamente cientes desse desafio e, portanto, também agindo em função dos temas de compensação e dos temas de engajamento, de liderança e construção de capabilities e de talento. Essas são as frentes que a gente considera dentro de nossos quadros para manter sempre um alto padrão de excelência operativa dentro da companhia. Excelente. Bom, eu reforço aqui a todos vocês que nos acompanham que todo o time de RI da Neogrid está disponível para responder qualquer questão que vocês tenham posteriormente. Então, antes de eu fazer o encerramento oficial, Hagazol, Thomas, alguma consideração final antes da gente se despedir e encerrar esse encontro de hoje? Vanessa, muitíssimo obrigado pela tua condução ótima e agradeço a todos vocês sua atenção, sua participação, excelentes, ótimas perguntas para nós que sempre obrigam a gente a estar sempre na ponta, vamos dizer, na frente das questões, com essa responsabilidade que nós temos com todos vocês. Agradeço muito a vossa presença e estamos sempre à disposição para explicações e aprofundar sobre qualquer quesito, qualquer item que vocês queiram estudar. Muitíssimo obrigado, Vanessa. Thomas, alguma consideração final? Agradecer a presença de todos e dizer que vai ser um prazer atendê-los nos canais de RI, estamos disponíveis e felizes em atendê-los. Obrigado a todos.
Muito bom, então nós estamos aqui chegando ao final da nossa webinar de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Neogrid, time de RI da Neogrid sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigada por nos acompanharem, por estarem conosco. Fiquem em segurança e com saúde e até a próxima. Sucesso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.